Vai lá. Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, buscando trazer para você uma interpretação dos fatos que acontecem no Brasil, do momento que vive o Brasil, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E hoje somos nós dois mesmo aqui que vamos conversar com você. Queria te convidar para participar, mandando seus comentários e levando mais longe essa conversa, essas reflexões que a gente traz aqui, divulgando entre seus amigos e compartilhando nas redes sociais. Esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, que você encontra, só colocar Tutameia TV aí no seu buscador que você chega lá no nosso trabalho, que também é ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Mas a gente resolveu fazer essa transmissão meio que de improviso aqui para discutir os últimos acontecimentos, porque está havendo uma discussão muito grande sobre o significado de ações do Planalto e outras, né? Conte aí um pouco para o quadro geral aí, Eleonora, por favor. Então, a gente teve, nesses últimos dias, horas, né? Mudanças aí no Planalto. Hoje, a gente tem no primeiro escalão do governo, né, além do vice-presidente, o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, né, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro-chefe da Controladoria Geral, Wagner Rosário, o ministro da Infraestrutura, o Darcísio Freitas, o chefe de Gabinete de Segurança Nacional, Augusto Heleno, e a novidade foi a colocação do Walter Braga Neto como ministro da Casa Civil, um militar na Casa Civil, que liderou a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, né, ainda no governo Temer, né, por conta que se especializou em milícias, porque, enfim, foi na gestão do Braga dele que a Marielle foi assassinada, e a coisa está, uma militarização acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem o caso Adriano, né, ainda muito mal explicado na Bahia. A gente está tendo um monte de coisa acontecendo e a gente lê hoje, né, de manhã, umas colocações muito interessantes do William Nozaki, que é professor da Escola de Sociologia Política aqui em São Paulo. E a gente achou muito bacana esse texto porque ele vai reunindo, né, esses fatos das últimas horas, dos últimos dias, e dá uma interpretação mais concatenada, mais de conjunto de tudo que está acontecendo. E, acima de tudo, ele aponta questões e desdobramentos que parecem estar fora da mira dos ditos analistas de plantão e mesmo dos analistas aí dos partidos políticos que a gente tem lido. Então, a gente vai apresentar esse texto para você agora, né, o texto do professor William Nozaki, mas antes, só complementando aí essa balbúrdia que temos aí nos últimos momentos, né, hoje, todos os ministros chamados da Casa, os ministros do Planalto, são militares, né, e está havendo uma discussão sobre qual é o significado disso, né? O UOL abre uma manchete aí dizendo que isso aí é reflexo da incompetência tanto do presidente Bolsonaro para governar, quanto da sua falta de competência para encontrar nos seus áulicos civis, né, gente capaz de assumir os ministérios, assumir as secretarias, enfim, pensar um plano de ação, né? Essa aí é uma linha de raciocínio, vocês vão ver que o texto do professor Nozaki aponta outros caminhos também, e além disso, mais relacionado, a Eleonora falou das milícias, hoje pela manhã, na Bahia, 2 jornalistas da revista Veja foram detidos pela polícia militar em frente à casa de uma pessoa que seria testemunha do assassinato lá do... É a pessoa que o dono do lugar onde ele passou, não é isso? Então,
Isso, a polícia fala, vocês foram detidos. Uma das explicações é que foi uma detenção bruta, né? Os jornalistas se apresentaram como jornalistas. Mesmo assim, foram tirados do carro, revistados, recolheram, tiraram à força o gravador que eles... no qual eles tinham gravado algumas entrevistas, e foram levados para a delegacia, onde, e quando o gravador foi devolvido a eles, eles foram liberados, porque, evidentemente, não tinham... enfim, tinham que ser liberados, mas é mais um movimento desse xadrez, um movimento aí de... ocorrido na manhã de hoje. Mas, sem mais conversas, vamos então ao texto do professor William Nozick, que ele vai pegar ponto por ponto essas questões. O título já aponta aí os caminhos que ele trilha. Tu pode olhar para aquela câmera lá se tu quiser. Tá bom. Militares, milicianos e o governo Bolsonaro. Uma hipótese de interpretação dos últimos acontecimentos. Então, vamos lá. 1. Conjuntura. Ele divide assim em capítulos, eu vou dando esses capítulos. Na última semana, observamos alguns acontecimentos conjunturais de grande relevância, que foram pouco ou mal interpretados pela maioria dos conjunturalistas. 1. A divulgação dos cenários para a Política Nacional de Defesa até 2040. 2. A nomeação do general Mourão para o Conselho da Amazônia. Se lembra? O Bolsonaro tirou os governadores da região desse conselho e botou o Mourão como chefão do Conselho da Amazônia. A morte do miliciano carioca que chefiava o escritório do crime, esse caso que acabamos de referir. A substituição de Onyx Lorenzoni pelo general chefe de Estado-Maior Braga Neto no Ministério da Casa Civil. E, quinto, o incremento orçamentário da Defesa e da estatal da Marinha. Sexto, a revelação de que o general Heleno teria impedido a demissão de Sérgio Moro. Esses são os elementos aí que ele trata e agora vamos a eles. Defesa. A divulgação dos cenários para a Política Nacional de Defesa até 2040 foi acompanhado pelo espanto e pela surpresa sobre o apontamento da França como uma ameaça estratégica para o Brasil. Uma boa parte dos analistas enxergou a avaliação apenas como sinal da decadência ou de irresponsabilidade das Forças Armadas. Entretanto, cabe aventar uma hipótese que busque lógica no caos. Se levarmos em conta que o golpe no Brasil também foi informado por interesses petrolíferos, há que se considerar que a mais recente fronteira de exploração e produção de petróleo offshore se encontra na região da costa da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, onde há presença e influência da França. Além disso, o pré-sal brasileiro está numa área cuja proteção deveria ficar a cargo do submarino nuclear construído em parceria com a França. Diante do alinhamento automático entre Brasil e Estados Unidos, não seria absurdo imaginar que as forças norte-americanas se incomodem com essa presença francesa no Atlântico Sul e que isso se reflita nesse documento. Primeiro ponto aí. 2. Amazônia. Essa área marítima estratégica se localiza justamente entre o território venezuelano e a costa brasileira, em uma região amazônica que também segue na mira de novas prospecções petrolíferas e minerais. Trata-se de uma região com ocupação militar russa, na área da Venezuela, e com avanço de interesses mercantis, minerários e predatórios na área brasileira. Essa talvez esteja se tornando uma área estratégica demais para permanecer apenas sob a guarda dos ministros civis de Bolsonaro, onde a nomeação do general Mourão para capitanear o Conselho da Amazônia, formalmente esvaziado da participação civil dos governadores da região. Enfim, o texto do William Nozick está procurando a lógica desses movimentos do governo. Não que ele esteja afirmando isso. Sim, é uma hipótese. Ele está interpretando a lógica desses movimentos aí do governo Bolsonaro. Terceiro, milícia. Essa recomposição dos militares no governo Bolsonaro pode sinalizar uma reversão na derrota da farda para o olavismo,
que foi, né, sintetizada na demissão do general Santos Cruz. Não por acaso, o primeiro a indicar que os militares conteriam os excessos e disparates da área ideológica do bolsonarismo. Tal mudança de quadro, entretanto, só poderia ocorrer diante de um fato novo. E, talvez, esse ocorrido tenha sido justamente a morte de um dos chefes da milícia carioca. Segundo se tem noticiado, Adriano Nóbrega era a peça-chave para o esclarecimento das relações entre o clã Bolsonaro, a morte de Marielle Franco e a ação de milicianos. Talvez os serviços militares de inteligência e defesa tenham informações impublicáveis sobre esse acontecimento, o que colocaria as Forças Armadas em outro patamar diante dos bolsonaristas. Aí o xadrez que se monta. Casa Civil aí. Casa Civil, em se admitindo que a hipótese acima, essa aí da retomada dos militares em detrimento dos olavistas, né? Em se admitindo que a hipótese acima é exequível, a chegada do general Souza Braga, justamente o responsável pela intervenção no Rio de Janeiro, talvez não tenha sido uma livre escolha de Bolsonaro, mas resultado das pressões, da pressão das Forças Armadas sobre uma família presidencial envolta em casos truncados e tenebrosos. Nesse sentido, a Casa Civil, agora a Casa Militar, talvez esteja também sob discreta intervenção. Continua o texto do professor William Nozick. Armas. Questão das armas aí. Além disso, há de se considerar que, nas últimas semanas, se, por um lado, a Casa Civil perdeu o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, para o Ministério da Economia, por outro lado, o governo aumentou os gastos discricionários com defesa e com o estatal militar em GEPROM. Aliás, responsável pelo incremento da frota naval de defesa do mesmo Atlântico Sul supracitado. Percebeu aí, né? Justiça, questão lá do Moro. Uma operação da monta que se descreve nos itens acima não poderia ser viabilizada com integral desconhecimento do Ministério da Justiça. Nesse sentido, chama a atenção o relato descrito recentemente no livro Tormenta, o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. Segundo a autora, o general Heleno teria impedido a demissão de Sérgio Moro sob a alegação de que o governo acabaria. Se verdadeiro, tal indício comprova que o militarismo e o lavajatismo são duas forças coesionadas por interesses internos e externos. Bom, agora o professor William Nozick faz um fechamento aí, mostrando exatamente a originalidade dessas questões que ele levantou. Ele fala sobre a estratégia geral e daí ele afirma: as linhas acima, como já se disse, esboçam apenas um conjunto de hipóteses. São hipóteses. Né? Mas elas partem de algumas premissas que, infelizmente, não são corroboradas pela maioria dos conjunturalistas do campo progressista. O pessoal parece que não está atenado para algumas das questões que ele vai citar agora. Quais sejam? Então, as premissas para essas hipóteses. 1. A Amazônia Azul e a Amazônia Verde estão no centro do tabuleiro geopolítico global e norte-americano. Isso é muito importante, hein, que ele observa. A gente já entrevistou aqui, talvez você lembre, mas se não, te convido para ir no nosso acervo de vídeos, o professor Luiz Felipe de Alencastro, que falou muito sobre a importância estratégica, geopolítica da Amazônia Azul e como todos os olhos do mundo, em especial os olhos dos Estados Unidos, se voltam para essa riqueza fabulosa. O próprio professor Nozick já esteve aqui 2 vezes, né? Mas nesse texto aí está muito clara a importância, né, desse ativo brasileiro que é a Amazônia Azul e a Amazônia Verde, digamos assim, onde tem petróleo também, né? Aquela região toda. Mas e aí? Mas então, vamos seguir com essas premissas que, como ele disse aqui, infelizmente não são corroboradas pela maioria dos conjunturalistas do campo progressista, que talvez então, devesse se voltar para examinar esses pontos e tê-los como
base, ou pelo menos como ponto de discussão para suas análises de conjuntura, não é isso? Então, os pontos são os seguintes, né? O Amazônia Azul e Verde, que eu já citei. Agora, o segundo ponto. O governo Bolsonaro tem menos relação com o presidencialismo de colisão do que com o fortalecimento das milícias. Ou seja, o seu centro está menos no Congresso e nas negociações e mais nesse mundo aí, submundo aí, né? 3. O centro da economia política bolsonarista está na área de minas e energia e não no tripé macroeconômico. Os economistas podem tremer com isso, mas essa é uma questão também que a realidade desse primeiro ano aí do governo Bolsonaro, ela corrobora essa premissa do professor Nozak. Haja visto a destruição da Petrobras, a Embraer e agora toda essa questão aí no terreno das águas do Brasil, né? Bom, quarta premissa, militarismo e lavajatismo. Olha só que interessante, militarismo e lavajatismo são duas faces da mesma moeda e operam a serviço de um projeto estratégico com conexões internacionais. Talvez essa seja uma premissa aí, aquelas... pouco lembrada, exatamente. Mesmo por gente muito séria da nossa posição, né? E que talvez por não levar isso em consideração acabe elegendo alvos na conjuntura que talvez não sejam os mais precisos a ser atingidos, né? Bom, finalmente o ponto 5, os acontecimentos recentes obedecem à construção de uma nova institucionalidade estatal, autoritária, de longo prazo, e não a questões eleitorais e de políticas públicas de curto prazo. É séria a coisa. Bom, finalmente aqui é o último item do texto do professor William Nozak, que é o Estado, é como tudo isso aí se conjumina numa construção, né? Num edifício aí, institucional. Então, vamos lá. E também é um alerta. Enquanto a atenção se concentra sobre as sandices das declarações de Guedes, Araújos, Weintraub e Damares, algo mais profundo e perigoso pode estar acontecendo. E o centro desse algo também não está, essencialmente, na esfera stricto sensu da economia, mas na arena lato sensu do Estado. Não se trata com isso, é bom que se diga, de diminuir a importância das agendas econômica, eleitoral e cultural, espaços de disputa permanente, de acúmulo político e de mudança na correlação de forças, mas sim de saber que a estratégia em curso e o inimigo em combate talvez estejam mobilizando armas bem mais cortantes do que aquelas utilizadas quando vigia plenamente o ciclo findado da nova república. Os tempos mudaram. E assim conclui o texto do professor William Nozak, da Escola de Sociologia e Política, que traz aí, se não elementos novos, elementos pouco lembrados pelos conjunturalistas, como ele chama aí, mesmo da área progressista. São temas que aqui no TAME a gente vem procurando apontar, levantar repetidas vezes com diversos entrevistados, né? Sim. Enfim. Ele junta, né, várias coisas que estão aí no cenário e que a gente dificilmente conecta, né? Então, acho que essa mudança nos últimos dias no governo, o professor Nozak diz que são hipóteses, mas Exato. São muito... faz a gente pensar, né? Tem uma coisa maior aí acontecendo, né? Essa militarização, essa conjuntura toda, e colocar a questão do petróleo no centro, né, da geopolítica e do governo Bolsonaro, e a gente sempre falou aqui que isso está no centro do próprio movimento golpista, né, de 2016, então acho que são elementos para... De tudo que culminou em 2016 e foi coroado com a eleição de Bolsonaro, né? Lembrando que a gente está aqui, os petroleiros... Sim, estão em greve. Né? Estão em greve já há semanas e vêm sendo atacados, vêm sendo ameaçados das mais diversas formas por diversas instâncias do governo, estão se mantendo
muito firmes, fizeram na última semana, nos últimos dias, desculpe, uma manifestação significativa no Rio de Janeiro, pararam o centro do Rio de Janeiro com uma passeata, e isso você não tem visto enfim, na mídia corporativa, sei lá como dão o nome, enfim, noticiário geral aí que chega a grande parte da população. Então a gente convida que você busque informações aí na mídia alternativa ou direto nos sites da CUT, da FUP, né, nos sindicatos de petroleiros que trazem informação sem... aí você vai direto na fonte primária, sem o risco aí de deturpação que acontece muito aí nas redes sociais. Mas a gente volta aí a destacar aí a importância do texto aí do professor William Nozak. Esse texto fica disponível para leitura mais detida aí no nosso site, tutameia.jor.br, e a gente convida você porque convide seus amigos, suas amigas, todos que desejarem, que se inscrevam no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e, ao se inscrever, clique lá na sinetinha para receber notificações de novos vídeos. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito obrigada ao professor Nozak, né, que, enfim, colocou o vídeo aí, o texto que a gente capturou aí hoje. Achamos que era importante que você tivesse essa visão, pelo menos, né? E eu acho que é um debate legal. E inscreva-se no Tutameia TV. Só uma fofoca aqui que a gente ouviu também nesses dias, nessa manhã aí entre alguns. A gente daí não pode citar nomes, mas uma hipótese aventada é que essa militarização aí desses ministérios mais próximos também tenha como uma de suas consequências a saída de Paulo Guedes. Isso aí é uma coisa que... Ele está na frigideira, né? Ele está indo para a frigideira. Hoje tem várias... dá para ler isso nas entrelinhas, né, em vários textos publicados nos jornais, quer dizer, o desastre aí da última declaração, mas é uma série de declarações. Essa declaração sobre as empregadas domésticas é um negócio que não é classificável, assim, de tão preconceituoso, abjeto. Esse governo né? Um governo antipovo, um governo que é justo, veríssimo, né? Os pobres que se exploram era pouco frente ao que esse governo faz e fala. Né? Declarações essas que podem ter sido armadas, né? Pode ser, para queimar, para facilitar a saída. Bom, como é hipótese. Pode acontecer, pode não acontecer, mas enfim, queria deixar registrado aí, enquanto a gente diz tchauzinho. Tchau, pessoal. Inscreva-se lá, hein?